Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, eu queria falar que eu estou muito feliz de gravar essa aula de revisão de história direcionada ao Enem para vocês e espero que aproveitem ao máximo tudo isso que a gente preparou, nós, professores e toda a equipe do Ideal preparamos para vocês. Mas vamos ao que interessa. Galera, antes da gente ir para os principais temas explorados pela prova, eu queria dar algumas dicas para a gente conseguir resolver as questões de história, que tem algumas particularidades, e a gente tem que entender essas particularidades para a gente poder matar as questões. Né? O examinador ele faz a questão de uma forma para tentar nos derrubar, mas é a gente que vai derrubar a questão. Beleza? Então, trouxe alguns pontos importantes para a gente prestar atenção e para a gente conseguir resolver facilmente as questões de história, principalmente por conta da interdisciplinaridade que as questões de ciências humanas vão exigir aí, vão trazer essa interdisciplinaridade sempre juntinho com sociologia, geografia, filosofia. Às vezes o aluno olha, nós que estamos fazendo a prova, olhamos a questão e achamos que não sabemos se é de história, se é de sociologia, se é de geografia, principalmente por conta desse misto aí que essas questões do Enem trazem para a gente. Então, primeiro ponto, galera, primeiro ponto, ler atentamente todo o texto, o título, caso tenha, a fonte e as datas, tá? A gente tem que ler já com muita atenção. Pela primeira vez que nós formos ler, temos que ter bastante atenção, porque não dá tempo da gente ficar lendo várias vezes o texto. E todas as questões vão apresentar texto, né? Em sua maioria, a gente vai ter o texto e as questões são baseadas nele. Então, a gente tem que ler com atenção, ler a fonte, datas, título, seu ver, tá? Então, quero que vocês fiquem muito atentos a isso. E segundo ponto é buscar o tema. Gente, o Enem ele tem uma particularidade, ele traz um contexto histórico muito alongado. Então, muitas vezes a gente tem uma era toda e um tema que pode ser retirado de qualquer parte dessa era, tá? Então, galera, a gente tem que buscar o tema, ok? Estamos apostando muito aí na cidadania, principalmente porque esse ano, em 2023, a gente teve aí 35 anos da Constituição Cidadã. Em 5 de outubro completou, que em dia 5 de outubro completou 35 anos, né? Então, uma data aí bastante importante que da Constituição, que garante aí os nossos direitos fundamentais, trouxe uma gama de direitos sociais, e isso pode estar aí muito linkado com o nosso conteúdo de história. Principalmente Era Vargas e principalmente também as questões de escravismo, né? As questões de escravismo. Então, a gente vai prestar atenção também no tema, tá? E o contexto histórico, claro, para a gente poder trabalhar aí essa questão. Então, temas muito explorados aí nas questões de história. Brasil colônia, principalmente economia e sociedade. Galera, escravismo, a escravidão, isso é muito explorado nas provas do Enem. Né? E eu vou trazer isso aí para vocês, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor esses temas. De Brasil Império, economia cafeeira, tá? Processo abolicionista, o escravismo durante o segundo reinado, durante o primeiro, claro, o segundo reinado, mas principalmente aí o processo abolicionista, beleza? Processo abolicionista e também a imigração. Galera, dentro desse tema vai entrar várias outras disciplinas, vão participar aí das nossas questões, principalmente sociologia, tá, galera? E também são temas que vocês podem explorar na redação. Então, fiquem atentos aí, né, para a gente poder ter conteúdo para colocar no nosso texto, ok? E em Brasil República, a gente vai falar um pouquinho de República Oligárquica, República do Café com Leite, corrupção eleitoral, fraude eleitoral e a Era Vargas, tá, galera? A Era Vargas é essencial que nós saibamos. Os governos populistas também, que vêm logo após a Era Vargas, também é bastante importante, mas eu quero que a gente foque hoje na Era Vargas, ok?
Então vamos ao conteúdo. Começando com Brasil Colônia. Galera, Brasil Colônia, falando de economia, a gente vai ter aí, logo no início, né, a exploração do pau-brasil e depois o plantio da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que se deu muito bem aqui no clima, principalmente do Nordeste, tá? E, gente, outra coisa, o açúcar, ele era extremamente valorizado, principalmente no mercado europeu. Era muito, muito caro. Então, conforme os portugueses percebem que aqui era muito bom para o plantio do açúcar, eles vão começar a explorar cada vez mais a economia açucareira. Tá? E depois a gente vai ter a mineração. Açucareira, a gente vai ter, então, os latifúndios. O que eram os latifúndios? O que são latifúndios? Grandes propriedades que plantam um tipo de cultura, a monocultura, e que é voltado para o mercado de exportação. E lá, durante o período do Brasil Colônia, teremos a utilização da mão de obra escravizada. Beleza, galera? Então, sociedade escravocrata, miscigenada, principalmente entre negros e brancos, escravizados e senhores, ok? E patriarcal. O senhor de engenho, ele estava no topo da sociedade. Ele estava no topo, no domínio, ele tinha um domínio, graças à sua posição econômica e social, ele estava ali no domínio da região onde sua propriedade se encontrava, daqueles que moravam com ele, que estavam ali sob o seu controle, esposa, filhos, um irmão mais novo, sobrinhos, era ele quem controlava a família toda, tá, galera? E as mulheres tinham ali mesmo um papel mais relacionado à vida doméstica. Continuando, galera, sobre escravismo, o que eu falei para vocês, escravismo é muito cobrado nas provas do Enem. Com certeza você vai se deparar com uma questão sobre a escravidão no Brasil, seja no período colonial ou no Brasil Império. Gente, escravismo, como nós sabemos, uma instituição extremamente perversa, cruel, né? Os escravizados, eles vinham em péssimas condições, já pelo Atlântico, já sofriam, muitos morriam nos navios negreiros, a viagem já era extremamente perigosa e quando chegavam aqui eram destinados ao trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar e um trabalho muito pesado, tá? Não remunerado. Eles viviam em péssimas condições, em senzalas, comiam pessimamente mal, se vestiam com trapos e eram muito lucrativos para os seus senhores. Tá? A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, a gente vai ter uma abolição, um processo abolicionista no Brasil extremamente lento e gradual. Ao mesmo tempo em que vão sendo instituídas, assinadas leis abolicionistas, vão sendo também instituídas leis que não deixam com que essas populações sejam inseridas na sociedade. Tranquilo, galera? Continuando aqui, então, a gente vai ter aí consequências sentidas até hoje, né? Isso não é nítido dentro da nossa sociedade, é um racismo estrutural que vem se formando ao longo da nossa história. E temos aí a normalização do preconceito e da violência. Gente, então isso, como nós percebemos, é estrutural, é histórico, vem desde os tempos da colônia do Brasil. Existiam alguns tipos de escravizados. Os ladinos, que eram aqueles que já estavam no Brasil há um bom tempo ou já nasciam aqui, conheciam a língua, estavam acostumados com a cultura e eram destinados mais a um trabalho nas manufaturas, como escravos domésticos e tinham mais facilidade no contato ali, na comunicação com os senhores e as pessoas que moravam na casa.
Os boçais, que eram os recém-chegados, que não falavam português e que eram destinados aos trabalhos mais braçais, geralmente nas lavouras, que era mais simples, mas mais pesado. Os domésticos e, mais para frente, os de ganho. Gente, mão de obra escravizada indígena foi utilizada? Sim, foi utilizada principalmente no início do período colonial. Até o final, mais ou menos, do século XVI, tá? Iniciozinho do XVII ainda se utilizava. Mas já no final do século XVI, metade para o final do século XVI, a gente já vai ter uma substituição pela mão de obra escravizada africana. Por quê? Primeiro, os indígenas eram vistos como eles eram considerados não muito resistentes ao trabalho forçado. Eles ficavam doentes com mais facilidade, morriam principalmente pelas doenças trazidas pelos europeus, pois não tinham resistência. E os africanos eram muito mais fortes e seriam então mais rentáveis. Era mais cara a mão de obra africana, a mão de obra escravizada africana, e a indígena não era tão cara quanto a africana. Então, era como se fosse um investimento para o senhor a compra de um escravizado africano, né? A compra de qualquer escravizado. Então, eles davam preferência ao africano, já que o indígena tinha menos resistência no trabalho forçado. E outro detalhe que eu até coloquei aqui no slide para vocês é que o tráfico de escravizados era muito lucrativo. Então, junto aí com a eficiência do trabalho no campo, tinha a lucratividade do tráfico de escravizados. Falando um pouquinho de mineração agora, o ciclo do ouro, que vai se iniciar aí com as bandeiras que encontram ouro em São Paulo e passam a adentrar o interior do Brasil em busca do ouro. Então, os paulistas vão para o interior do Brasil buscar ouro e acabam lá se deparando com bastante ouro em Minas Gerais, posteriormente no Goiás e no Mato Grosso. E isso vai trazer aí, junto com o processo do ouro, com o ciclo do ouro, nós vamos ver a formação de cidades no interior do Brasil, principalmente Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nós vamos ter aí, então, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo ali, né, da região onde era explorado o ouro no Brasil, onde ficavam a maioria das minas no Brasil. Região centro-sul, né, Minas, Goiás, Mato Grosso. Então, para facilitar o escoamento do ouro, também foram construídas diversas estradas, né, foram sendo construídas cidades em torno das minas, e nós vamos ver aí o aumento da população no interior e também no Brasil, consequentemente no Brasil. Nós vamos ter aí uma economia, uma sociedade muito mais agitada, muito mais movimentada do que a açucareira. Tá? Principalmente, galera, pela formação dessas cidades, né? A urbanização e o aumento populacional. Outra coisa também que é recorrente nas questões do Enem, galera, em relação à economia da mineração, são as conjurações mineira e baiana, principalmente a baiana. Gente, conjurações mineira e baiana, em comum, o que elas têm? São duas manifestações, dois movimentos, duas revoltas que são separatistas, que queriam se separar do Brasil. A Bahia queria formar a República Baiense e Minas Gerais queria se separar também, formando uma república em Minas. Tá? As duas não deram certo. Beleza, galera? Diferenças. Baiana, principalmente o protagonismo, principalmente das populações das classes mais baixas, alfaiates, ex-escravizados, populações indígenas e mineira, participação da elite. Outra coisa, galera, a baiana tinha a intenção de abolir a escravidão. A mineira não, porque justamente era formada por membros da elite. Vamos falar agora sobre as formas de resistência.
Desde o início do escravismo no Brasil, as formas de resistência à escravidão existiram. Gente, os primeiros quilombos, eles remontam do final do século XVI, de 1590. Alguns historiadores afirmam que o próprio Quilombo dos Palmares, ele data de 1594. Então, gente, os quilombos já existiam desde o início da escravidão no Brasil, as formas de resistência, manifestação religiosa, o sincretismo religioso, a imposição da religião católica acontecia, mas isso não fez com que as populações africanas deixassem de lado a sua religiosidade. Tranquilo, gente? Vamos seguir aqui. Trouxe uma questão sobre o período colonial. Vou ler aqui com vocês e a gente vai responder, lembrando de focar naquilo que eu falei, tá? Ver o tema, ver o contexto histórico e partir para os itens. Gente, não esqueçam de ler a fonte, não esqueçam de ver as datas. Vamos lá. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que se deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista, em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial. Dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Abreu, A Colônia Enferma e a Saúde dos Povos, a Medicina das Luzes e as Informações sobre as Enfermidades na América Portuguesa. História, Ciência, Saúde, Manguinho, de 3 de julho de setembro de 2007. Gente, vamos aos itens. O que a gente percebe aqui? Estamos falando dos impérios coloniais, tá? Da questão das doenças, né? Então, a gente vai perceber que impérios coloniais pode estar falando de Portugal, da Espanha, tá? Como eu falei para vocês, o Enem não te traz, né, uma delimitação aí dentro desse contexto. Vamos aos itens, as alternativas. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Gente, se nós estamos falando de império colonial, dentro de um sistema colonial que nós acabamos de ver, nós vamos ter uma hierarquia, tá? Onde quem está no topo, quem é o foco dos interesses dentro dessa colônia? É a elite agrária. Quem é a elite no Brasil colonial? É a elite agrária, tá? A elite rural. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Letra A. Vou ler de novo. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Letra A. Econômicos das elites. Letra B. Naturalistas dos viajantes. Letra C, abolicionistas dos letrados. Letra D, tradicionalistas dos nativos. E letra E, emancipadores das metrópoles. Gente, se você bater o olho, você já responde essa questão. Quando você percebe o tema, quando você percebe o contexto, a gente vai entender que a letra A é a correta. O foco eram as elites. Dentro de um império colonial, de uma colônia, de um sistema colonial, o foco dos interesses era os interesses da elite. Então, a gente vai marcar a letra A. Fácil, né, gente? Não dá para falar que as questões de história são difíceis. Muitas vezes, eles vão trazer um texto histórico e vão colocar temas relacionados a esse contexto, mas dentro de uma linguagem mais atual. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui, galera. Agora, falando um pouquinho sobre... eu vou passar para
Era Vargas, porque eu acho muito importante a gente focar na Era Vargas, principalmente, como eu falei, em relação ao tema de cidadania, que eu acho bem provável que esteja aí presente na nossa prova. Galera, dentro do Brasil República, tá? Nós vamos ter aí, antes da Era Vargas, a República Oligárquica. O que era a República Oligárquica? A República Oligárquica era a república onde quem estava no centro do poder eram as oligarquias. Mais especificamente, a oligarquia paulista, produtora de café, e a oligarquia mineira, produtora de leite. Era aquela famosa política do café com leite. E como nós já sabemos, porque tudo isso que nós estamos falando, nós já trabalhamos, todos nós professores do IDEAL já trabalhamos em conteúdo durante o longo do ensino médio, ao longo de todo o ensino médio. Galera, então, nós vamos ter, para que seja mantida o sistema oligárquico, para que seja mantido o sistema oligárquico, eram precisos alguns mecanismos. Primeiro, a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil, ela instituiu o voto aberto. Então, todo mundo via em quem o outro votava, não era secreto. E isso facilitava o controle dos chamados coronéis em direcionar o voto àqueles que os interessavam estar na presidência ou no governo dos estados, tá? Fraudes eleitorais, alteração em ata eleitoral, voto de cabresto, né, o direcionamento em quem o indivíduo teria que votar, principalmente porque ele dependia ali daquele coronel, tá? É o sistema de clientelismo, onde em troca ali de favores, tá? Ou de estar naquelas propriedades, ele votava em quem o coronel direcionava, ok? Então, esse era o sistema aí da República Oligárquica. Já na década de 20, nós vamos ter uma grande insatisfação, principalmente por parte do jovem oficialato do Exército, em relação a esse sistema eleitoral do Brasil, tá? Corrupção, fraude, a manutenção das oligarquias no poder, a presidência sempre nas mãos dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários e a manutenção dos interesses deles mesmos, tá? Então nós vamos ter aí o tenentismo, que vai ser um movimento que começa aí na década de 20, a gente vai ter o movimento a revolta dos 18 do Forte, que vai dar início a esse movimento de jovens tenentes que querem acabar com a República Oligárquica. Mais para frente, nós vamos ter, em 1930, a ruptura com esse sistema do café com leite, com a política do café com leite com a República Oligárquica. O governo de Washington Luiz, o último paulista no poder, vai ser derrubado pela chamada Aliança Liberal, tá? Que foi uma aliança formada por Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba contra o governo oligárquico. Perdão. E a Revolução de 30, a chamada Revolução de 30, ela vai derrubar a República Oligárquica. Então vamos à Era Vargas, porque é aí que vai dar início o governo de Vargas, o primeiro governo de Vargas, que vai durar 15 anos ininterruptos. Começando com o governo provisório. Após a ruptura de 30, ou o golpe de 30, ou a Revolução de 30, como alguns costumam chamar, nós vamos ter aí o chamado governo provisório de Vargas, que vai ser um pouco longo, né? Por ser provisório, vai durar de 1930 a 1934. Vamos ter aí a centralização do poder, ele vai fechar o Congresso, anular a Constituição e vai governar por meios de decretos, ou seja, poderes centralizados em suas mãos. Vai nomear interventores para os estados,
vai tirar todos os presidentes dos estados e vai colocar tenentes e aqueles da sua própria confiança. Em contrapartida, ele vai instituir o que nós chamamos de trabalhismo. Galera, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? São leis trabalhistas que existem até os dias de hoje. E também as leis eleitorais, tá? O voto secreto, o voto feminino e a justiça eleitoral, para acabar de vez com as fraudes eleitorais. Porém, ele não vai instituir novas eleições e não vai elaborar outra Constituição. Então, nós vamos ter aí a Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, contra o governo de Vargas e exigindo uma nova Constituição. Os revoltosos paulistas vão perder, eles vão ser derrotados pelas tropas do governo federal, mas vão conseguir que uma Constituição seja promulgada em 1934. Então, nós vamos ter aí o início do governo constitucional de Vargas, que vai de 1934 a 1937. Principais características desse governo: a promulgação da Constituição, que vai levar aí os direitos trabalhistas e também os direitos eleitorais, as novas leis eleitorais. Polarização ideológica. Vamos ter aí duas frentes, uma de extrema-direita, Ação Integralista Brasileira, ou AIB, de cunho fascista, inspirada no fascismo italiano, com o lema Deus, Pátria e Família, e ligado ao governo de Vargas. E, ao contrário, teremos também a Aliança Nacional Libertadora, que era a frente esquerdista, tá? E era contra o fascismo, contra o governo de Vargas e pretendia instituir uma república ligada aos ideais socialistas no Brasil. Teremos, então, a ilegalidade da Ação Nacional Libertadora, da Aliança Nacional Libertadora, perdão, e Vargas vai colocar na sociedade o pavor do avanço comunista. Tá? Então, a partir do momento que ele percebe aí o aumento, a força, né, da Aliança Nacional Libertadora, ele vai vetar aí esse partido e vai entrar com seu plano de ditadura militar. Então, ele vai instituir uma nova Constituição em 1937 e nós vamos entrar no período do Estado Novo. Gente, o Estado Novo é a ditadura de Vargas que foi instaurada com a justificativa de afastar a ameaça comunista, né? Então, mais uma vez, ele vai fechar o Congresso, vai trazer uma centralização política e uma nova Constituição, também chamada de a Polaca, tá? Só para a gente fechar, nós vamos ter aqui a instituição da CLT, né? Que são a consolidação das leis trabalhistas. E nós vamos ter também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, Vargas vai derrotar o nazismo na Europa, mas mantém uma ditadura no Brasil. E esse vai ser o fim da sua ditadura. Essa contradição vai trazer o fim da sua ditadura no Brasil. Tá? Então, a era Vargas vai terminar em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Gente, espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Estudem, foquem, façam exercícios que vocês vão conseguir aí muito sucesso na realização da prova de vocês. Muito obrigada e até a próxima.